Olá, meu nome é Daniel Ladeira, tenho 40 anos, vivo cá em Braga há 2 anos e meio, quase 3 anos. Sou marido da Carolina, o pai da Zoé, o tutor do Batuta. Eu sou um profissional de comunicação e marketing. Há alguns anos já sou professor nessa área, lecionando em algumas instituições de ensino, cá no norte de Portugal, em Braga, no Porto, em Valença, toda a região aqui do perímetro de Braga e suas extensões. Eu nasci na cidade de São Paulo, no Brasil, onde cresci, me desenvolvi, fiz a minha licenciatura, mestrado, doutoramento. A minha esposa, eu sou casado com uma bailarina de flamenco, que vez ou outra tá cá na Espanha, estudando, se atualizando, enfim. E logo que eu terminei meu doutoramento, eu falei, puxa, vou fazer um pós-doutoramento na Europa e pensei logo em Portugal, pela proximidade com a Espanha, enfim. E nesse processo de reconhecimento do meu diploma de doutoramento na Nova de Lisboa, eu comecei a investigar diversas cidades e me deparei com a cidade de Braga, que foi um período longo de planeamento e conversando com pessoas, e cada vez as pessoas mais e mais abertas em dar informações, em falar comigo, com a minha família. Esse contato com as pessoas de Braga, mesmo à distância, foi decisivo para tomar a decisão de mudar para cá. Falar do que eu gosto da cidade é uma resposta muito difícil. Primeiro que a cidade oferece uma diversidade cultural enorme. Então, por exemplo, a minha filha estuda numa escola pública cá em Braga, junto com portugueses, obviamente, mas com brasileiros, com ucranianos, com indianos, com múltiplas culturas, o que eu acho isso muito rico e que a nossa família sempre valorizou, esse contato com pessoas diversas e, enfim, isso a gente acha muito interessante. Além disso, a parte cultural mesmo, os eventos culturais, uma cidade que respira arte, respira cultura, é difícil acompanhar o ritmo da programação cultural da cidade de Braga. E além disso também é uma cidade que proporciona uma riqueza de contato com a natureza. Assim, é difícil contar a quantidade de praias fluviais em torno de Braga, parques aquáticos próximos a Braga, praia de mar, ou seja, é uma cidade que oferece montanha, praia, uma vida no verão, uma vida boa no inverno, uma cidade boa para se viver. Uma das questões importantes quando a gente muda de país, né, e vem para um outro local é a questão da documentação. E a gente tinha muito receio como que isso iria acontecer, enfim. No entanto, a cidade de Braga mostrou ali nos serviços de atendimento, desde a segurança social, atendimento das finanças, enfim, em todos os âmbitos, isso foi muito fácil. Claro que existe um processo burocrático que é lento, enfim, mas o atendimento, via de regra, é rápido, os agendamentos são muito bons, são fáceis, às vezes a gente tem que insistir um pouco em chamadas telefônicas para conseguir agendar, mas as coisas fluem muito bem. Dificuldades eu não consigo relatar nenhuma dificuldade muito grande por viver em Braga. Talvez também pelo fato de eu ser homem, de eu ser branco, heterossexual, cidadão europeu, minha família é uma família croata, então desse meu lugar de fala eu não tenho nenhuma dificuldade para relatar. E também com as pessoas com as quais eu convivo, não vejo nada assim importante, significativo para ressaltar como dificuldade de viver em Braga. Olha, é interessante, quando a gente estava no planeamento de mudar para Portugal, e nós mudamos para Braga e para Portugal, sem nunca termos vindo para Portugal, muito menos para Braga. E uma das coisas que a gente começou a considerar no planeamento era da característica da população, do povo, né? E algo que eu não consigo responder, mas que o que a gente planeou, que o povo do norte de Portugal era um povo bem aberto, acessível, e é o que a gente tem experimentado. Uma convivência muito interessante, sadia, com pessoas muito receptivas, preocupadas em nos receber muito bem. Eu queria ressaltar algo importante que mostra essa relação com a população portuguesa. Nós havíamos acabado de chegar em Portugal e logo começou essa loucura dessa pandemia da Covid-19 e algo que me chamou muito a atenção
foi que estávamos na nossa casa, na freguesia de São Victor, em Braga, e eu escuto um barulho e era uma carrinha da junta de freguesia pedindo para as pessoas saírem nas varandas dos seus apartamentos, que era hora de celebrar a vida, que era hora que a gente estava vivendo uma pandemia com mortes, doença, mas que naquele dia era aniversário de uma determinada pessoa, naquela rua, e aí chamou a pessoa para ir para a varanda, e todos com um bolo simbólico ali cantaram parabéns. Isso me arrepia até de falar, porque eu acho que isso traduz muito da maneira como o povo português é um povo resiliente, um povo aberto, um povo que celebra a vida. É claro que tem as diferenças culturais entre Brasil e Portugal, os brasileiros são mais expansivos, falam mais, mas pelo menos no meu caso, estou sendo muito bem acolhido. Eu vivia na cidade de São Paulo, uma cidade que, a grande São Paulo ali, com mais de 15 milhões de habitantes, é maior do que a população toda de Portugal. Então a cidade de São Paulo é uma cidade apaixonante, que eu amo de paixão, enfim, e que é uma cidade efervescente, que se você quiser às 3h30 da madrugada e comer uma feijoada, você vai comer uma feijoada, você vai comer o que você quiser na cidade de São Paulo. E é uma cidade com um trânsito caótico, porque veja, muita gente, enfim. E chegar em Braga é um choque, porque é uma outra realidade. Então eu acho que a principal diferença que eu encontro assim, é o tempo das coisas. Em São Paulo as pessoas são muito frenéticas, as coisas têm que acontecer muito rápido, etc. E cá as pessoas têm um tempo um pouco diferente, mais perto da natureza. As coisas vão acontecer na medida que as coisas vão acontecer. Então, a período de verão, por exemplo, eu percebo que as pessoas saem de férias e gozam o verão, etc. Algo que eu não via na cidade de São Paulo, que nunca sai de férias, assim, o tempo inteiro, o ano todo. Então a principal diferença é o tempo das pessoas, a relação das pessoas com a vida. A experiência de viver cá, em Braga, é uma experiência desafiante, que demanda uma flexibilidade do imigrante, no meu ponto de vista, porque são realidades diferentes. Então, como eu disse, vim de São Paulo, que tinha um ritmo completamente diferente de Braga. E essa flexibilidade é necessária, entender que são culturas diferentes. E quem está chegando sou eu, ou somos nós, né, falando como um imigrante. Então, às vezes, eu até percebo outros imigrantes de outras regiões até falar: nossa, mas é muito diferente. Eu falei, pois, é diferente, porque nós estamos em um país diferente, um país novo. E é engraçado que, muitas vezes, o que eu vejo imigrantes falarem assim, não mal, mas assim, reclamarem, é justamente o que nos levou a vir para cá. Então, essa flexibilidade eu acho que é necessária, e é uma flexibilidade que eu sinto, via de regra, do povo português em relação a nós. Esse acolhimento e essa flexibilidade pelo nosso idioma ser diferente, etc. Eu acho que é importante das duas partes, essa flexibilidade. Tem diversas histórias para contar. Talvez essa até seja um pouco imprópria, mas eu vou contar mesmo assim. Lá no Brasil, pelo menos em São Paulo, o Brasil é enorme, não sei se em todo o Brasil, mas em São Paulo, quando a gente fala assim, fazer um freelancer ou um trabalho extra, um part-time, algo assim, a gente se refere a isso como um bico. E logo que cheguei cá, em Portugal, tudo fechou, lockdown, etc. E, obviamente, a minha vida profissional ficou dependendo da reabertura de tudo, assim como a de todos. E eu peguei um Uber ou um táxi, algo assim, e o motorista me perguntou: e aí, o que você está fazendo? Então, olha, agora para ganhar dinheiro eu estou indo atrás de alguns bicos. E, obviamente, o motorista fechou a cara. O quê? Eu falei: sim, eu vou fazer bico para ganhar dinheiro. E ele: fazer o quê? Bico para ganhar dinheiro. E ele não falou mais comigo, eu não entendi nada. E semanas depois eu falei: meu Deus, eu não percebo nada do idioma português de Portugal. E obviamente eu nunca mais disse bico nesse contexto. Olha, o que nos fez mudar, a energia que nos fez mudar para Portugal não foi uma fuga do Brasil, muito pelo contrário, nem de São Paulo, é um país que a gente ama, é uma cidade que a gente ama, mas é um espírito mais aventureiro, de buscar algo novo, de viver uma experiência. Chega no momento que tem essa vontade e que se você não toma a decisão,
vai viver com arrependimento. Por que nós não experimentamos viver isso? E nesse sentido, a gente está aberto para a vida, o que a vida vai trazer. Então não há planos de voltar para o Brasil, não significa que a gente não vá voltar, mas não existe esse plano. Não existe plano de mudar de Braga, de Portugal, mas a vida está aí, então a gente está vivendo o presente. E o presente em Braga é um presente, cheio de natureza, cheio de cultura, com pessoas acolhedoras, com a comida boa. Então não há planos de mudar de Braga para já. A gente quer viver o presente, quer viver em Braga.